Ó, uma mulher saindo, né? 3 entrando agora, assim, ó. Boa noite aí a todos, bem-vindos ao terceiro, né, dia dessa semana gratuita aí de mentoria, e com isso a gente vai celebrar o terceiro dia, são 3 mulheres poderosas, aí tem aquele desanimado, né, Mulheres Poderosas, não sei se tem ainda, né? Eu já assisti muito com as minhas filhas. Agora elas se acham poderosas, né? Tem que dar certo, tem que se achar mesmo, né? Então, nós temos aqui a Beth, lá de Portugal. Então, já Olá, está. pessoal. Que horas aí, Beth? Aqui são 23 horas. 23 horas. Está menos começando, a noite de uma criança. Sempre. Ontem o Hélio também estava aí falando de Portugal. Então, uma São 3 conexão horas. Brasil-Portugal acontecendo aqui no Cuba Minds, né? Então, a Beth vai começar essa temporada como mentora aqui, como Mind, né? E seja bem-vindo, então, a esse nosso ambiente aqui. Muito bom. Obrigada. Eu super agradeço a oportunidade de estar aí compondo a equipe com a Celi, né? E com a Fábia. Fábia é uma pessoa super querida, uma profissional também de longa data. Eu conheço a Fábia já há bastante tempo e tenho certeza que tudo que ela vai falar aqui, muitas vezes a gente procura em livros e a gente não encontra algumas soluções, e esse ambiente é um ambiente perfeito para que a gente possa expor as nossas condições, situações, desafios, e ter alguém, né, do mercado e com bastante experiência para nos ajudar nos desafios do dia a dia. Bem-vinda, Fábia. E bom te ver de novo, Celi. Eu também. Esse ambiente é o ambiente que a gente quer fazer aqui no Cubo Minds. É um ambiente que você não encontra nos livros, um ambiente de confiança, mentoria, de troca, Na verdade, aqui é para você falar tudo os segredos profissionais que você guarda. Agora é hora de abrir a caixa de Pandora e deixar os segredos saírem para todos aqui que queiram aproveitar, né? Então, a Sueli também está conosco. A Sueli já é meu braço direito e esquerdo, né? E sim, acho que também é meu coração, cabeça. Está conosco aí há muitos anos, é uma profissional de muita bagagem, né? Já fez grandes projetos de vários tipos, e agora está em Belém, meio que aqui em Portugal, né? Temporariamente. Dando um curso aí até sábado, e aí está se conectando de lá, mostra que a tecnologia, a internet está chegando ao Brasil todo, né? E a nossa convidada especial de hoje, né? É a Fábia, e aí ela vai trazer aí o seu know-how bem extenso de portfólio, de PMO, né? Hoje o tema é gerenciamento de projetos, né? Então, a gente vai aprofundar nisso aí. Ontem nós falamos de business, ontem falamos de agilidade, e amanhã, né, fechando aí o nosso ciclo das 4 áreas que a gente cobre no Cubo Minds, liderança, né? Eu vou estar com o Ivo e falando com Marcelo Pena. Então, assim, vamos começar à noite. Vou deixar de falar aqui, mas depois eu volto mais tarde e vamos acompanhar esse bate-papo super interessante com as 3 poderosas aí, e aí o vídeo de vocês, né? Bem-vinda, Fábio. Obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Não tinha participado, a Beth me ligou lá de Lisboa, olha, tem uma coisa para a gente fazer juntas, né? E aí é um convite maravilhoso da gente poder ficar um pouquinho junta, né? Depois do tempo que nós trabalhamos. Então, assim, eu sou engenheira de produção civil, formada pela PUC, fiz uma pós-graduação em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela COP, e depois fiz MBA Executivo pela COPEAD. Comecei minha carreira muito voltada para... Aliás, meu primeiro estágio foi acompanhamento de cronograma, né? Físico financeiro de obra. E eu nunca imaginei, naquela época, em 95, não se falava muito de PMO, né? Então, eu acompanhava obras, levantava os riscos de não execução da obra, e eu tinha uma grande frustração, que era fazer um cronograma que não era executado conforme planejado. E aí eu resolvi, então, migrar para a fábrica. Eu falei, bom, planejamento fabril, você deve planejar e deve executar conforme o plano. Então, eu fui em busca do 100% de acuracidade, aderência ao plano. E migrei para a área industrial, fiquei na área industrial em planejamento de produção, passei por grandes empresas, até que eu fui parar depois na Vale.
E aí, na Vale, eu entrei nessa... Vai no último que a Fábia mandou aí. Leonardo Moreno, você está no sem mudo. O Léo trabalha comigo, então, de casa. Então, quando eu entrei na Vale, eu comecei nessa área também de planejamento e gestão, na parte de almoxarifado, planejamento de estoque. E aí fui convidada a tocar meu primeiro... Participava de muitos projetos, né? Coordenava muitos projetos dentro da área, mas fui convidada a ser gerente de um grande projeto, que era um projeto de incorporação. Na época, a Vale tinha um centro de serviço compartilhado e ele precisava centralizar as operações nesse centro de serviço compartilhado. Então, meu grande projeto foi em Belém, né? Na verdade, em Barcarena, onde a Sueli está hoje, e eu fiquei 9 meses fazendo um projeto, aí sim, sendo líder de um projeto, sendo gerente de um projeto, tocando de ponta a ponta, desde a concepção daquele projeto, que era aquela incorporação das atividades de um centro de serviço compartilhado, até a implantação. E aí, eu, enquanto gerente de projeto, eu cheguei a ter eu tive 4 PMOs me assistindo ao longo do projeto. Então, eu comecei com PMO, e eu não estava satisfeita com o tipo de reporte que ele fazia, troquei para o segundo, troquei para o terceiro, e num quarto eu consegui. Quando eu acabei o projeto, me falaram o seguinte: bom, já que você é tão crítica, né, em relação ao trabalho que o PMO está fazendo, a gente tem uma iniciativa importante começando na Vale, que era o Initiative Management Office, que era o IMO da época do Roger Agnelli. E aí eles resolveram, então, fazer uma gerência de PMO dentro do Centro de Serviço Compartilhado, e aí eu fui convidada a estruturar essa gerência. E nessa gerência eu comecei com uma equipe bem pequena, né? 2 braços, basicamente, e aí a gente começou a avaliar a maturidade do departamento, né, dos projetos do departamento, verificar como um PMO como a gente ia se posicionar, né, se como líder de projeto, como acompanhar projeto, e com isso a gente foi ganhando força, e aí eu passei a ser responsável pelo orçamento de investimento corrente do Centro de Serviço Compartilhado, que basicamente eram os projetos, né? E aí a gente começou, assim, ter um portfólio e começou a selecionar quais projetos fariam parte do portfólio do Centro de Serviço Compartilhado. Então, basicamente, os projetos eram projetos de obras de infraestrutura, que a gente tinha área de infraestrutura, então, assim, restaurantes, banheiros, vestiários, por todas as operações da Vale. A gente tinha área de TI, a gente tinha área de suprimentos e área financeira e RH. E aí, assim, como pegar todos esses projetos? Então, assim, dentro do investimento corrente, a gente tinha um ciclo e até foi desenvolvido na época uma ferramenta dentro da própria Vale para que a gente conseguisse analisar desde o nascimento do projeto até a conclusão do projeto e verificar também quais eram os benefícios de cada projeto. Então, uma ferramenta que todo mundo imputava aquela informação e ajudava a gente na hora de selecionar e priorizar os projetos. Nessa priorização, a gente tinha alguns critérios. Então, para a parte de orçamento, principalmente, um critério forte era retorno sobre investimento. E para os projetos de TI, isso era bem mais fácil, né? Então, geralmente, a gente tinha um business case, tinha um TIR aí associado. Mas, quando a gente pegava projetos de infraestrutura, por exemplo, reforma de uma cozinha de uma mina, não tem taxa de retorno sobre investimento disso. Isso era basicamente regulatório. Então, tinha um outro critério que era o quanto a gente precisava estar aderente às leis, né, às regras. Então, esse era um segundo critério. E um terceiro critério que a gente tinha também é o quanto aquele projeto estava alinhado com o plano estratégico do Centro de Serviço Compartilhado e da própria Vale, né? Então, o que aquilo ajudaria? E aí, dentre esses 3 critérios, como é que você seleciona, né? O que é melhor? É um TIR, cumprir a questão legal, ou está associado ao plano estratégico? No fundo, também a gente tinha uma diversidade, a gente tentava ter uma carteira, né, um portfólio diverso, que a gente tivesse um pouco de infraestrutura, um pouco de TI e um pouco do estratégico, né? Então, a gente tentava também ter uma carteira mais
diversificada mesmo, porque se colocasse tudo em infraestrutura na parte legal, que era obrigatório, provavelmente a gente não ia ter recursos suficientes para trocar esses projetos. E aí a gente deixava projetos importantes que teriam retorno para o departamento de fora. E aqueles do plano estratégico, que eram os mais importantes, também ficariam de fora. Então a gente sempre tentou dosar um pouco esses 3 cenários. E foi super positivo, tanto que a área cresceu bastante. Quando eu saí da área, que no fundo a área acabou, porque o Centro de Serviço Compartilhado acabou na Vale em 2012, eu estava com 16 pessoas, então eu comecei uma gerência 3 anos antes com 2 pessoas, e eu cheguei a ter 16 recursos de PMO acompanhando, fornecendo metodologia, suporte, acompanhando os projetos do departamento. E saindo de lá, né, que eu acho que essa foi uma experiência que tinha bastante portfólio, seleção, eu fui para o Rio 2016 e cheguei lá. Como a gente seleciona um projeto, se todos os projetos têm que sair na data, né, de início das Olimpíadas. Então, era assim, não tinha muito o que escolher, tínhamos que fazer todos, né? E assim, como fazer todos? Então, eu tinha também uma equipe bem pequena, né? Lá no máximo a gente chegou, acho que a 6 recursos, e desses 6 recursos tocando projetos, a gente acompanhava os projetos de todas as áreas funcionais, e a gente a priorização veio no momento que a gente começou a definir qual era o caminho crítico lá para a entrega dos jogos, né? O que não podia faltar de jeito nenhum para começar, para quando a cerimônia de abertura iniciasse, tudo estivesse pronto. E aí a gente começou a priorizar essas entregas e, apesar de acompanhar tudo, dando um foco maior no tratamento dessas iniciativas, tá? Nesse momento, no Rio 2016, a gente, se eu não me engano, eram 54 áreas funcionais que a gente tinha. Então, para cada área funcional, a gente tinha um programa, que era composto de uma série de projetos. Tinham áreas que tinham uma maturidade grande em gestão de projetos, então a gente tinha lá um cronograma detalhado, com atividades, conseguia acompanhar tudo, mas tinham áreas que a maturidade era muito baixa, então a gente tinha só alguns marcos importantes de entrega. E aí, como é que a gente consolidou tudo isso, né? A gente resolveu reportar tudo sempre no nível de um marco importante de entrega. E aí, a gente sempre tentando... Aí não era uma gestão de portfólio, porque o portfólio era tudo, mas também a gente tinha um recurso escasso e a gente precisava verificar como a gente ia trabalhar dessa forma. Então, a gente priorizou justamente as entregas mais relevantes, né, mais críticas para as entregas subsequentes, né, como se fosse um caminho crítico. Dentro de um grande projeto, um caminho crítico é difícil, eles têm vários, né, e essa eu acho que foi um dos maiores. Quando eu cheguei, a gente começou a olhar o que tinha e falou assim, não, a primeira coisa que tem que sair é o caminho crítico. Eu lembro de uma reunião assim, emblemática, a minha primeira ou segunda semana, botou todo mundo que conhecia muito de jogos. Eu não conhecia nada de jogos, porque eu nunca tinha feito, né? Eu conhecia de gestão de projetos, mas de jogos nada. Então, botamos todos os gringos que estavam lá, todos para falar qual era o caminho crítico, né, para a entrega de uns jogos, e a gente ficou assim umas 2 tardes discutindo, e não conseguiu montar nada, porque não existe um caminho crítico. Todas as entregas são críticas e são críticas para que no dia da cerimônia de abertura esteja pronta. Mas, ao longo do caminho que a gente foi definindo os principais marcos, a gente começou a ver as interdependências entre os projetos, então que essas entregas estavam entrelaçadas, e a gente começou, assim, a priorizar aquelas entregas que prendiam as demais de serem executadas. Então, a gente teve um portfólio aí, de certa forma... Mesma lógica, né? Não exatamente uma escolha de projetos, né? Mas uma escolha mais de entregas mais específico, de forma a entregar os jogos durante tanto os Jogos Olímpicos quanto o Paralímpico. O que mais que eu posso falar especificamente? Se ele está no mudo. Pois é. Ô, Fábia, na época da Vale, qual a ferramenta que você utilizava para fazer essa gestão? Que hoje, assim, eu sei que sempre me perguntam qual é a melhor ferramenta para você fazer a gestão de portfólio.
a nossa amiga Excel ou você usava alguma ferramenta específica? Então, a gente começou com a nossa amiga Excel, né? E aí, com a quantidade de projetos que a gente tinha, era grande e era difícil, às vezes, enfim, manipular e conseguir ter aquela informação sem ser alterada, né? Com as aprovações devidas. Então, assim, a própria Vale, na época, um departamento que tinha, que cuidava do orçamento do CAPEX da Vale como um todo, começou a desenvolver uma ferramenta específica, né? E aí eu participei de todo o passo de definição de requisitos, o que precisava, das aprovações para a gente seguir. Então, assim, aí a gente tinha uma ferramenta específica que cada gerente de projeto entrava lá com a sua carta de projeto, e aí tinha lá o business case, tinham várias abas. Era um Excel em forma de sistema bonito, com várias abas, mas aquilo, a partir do momento que você ia aprovando, você ia mantendo aquele histórico e aquilo ia ajudando você a manter essa priorização. Nas Olimpíadas você também usou algum tipo de ferramenta ou foi também o Excel? Nas Olimpíadas nós usamos o Claret. Quando eu cheguei lá, a gente já tinha, o Claret havia sido contratado. O Claret é uma ferramenta extremamente parruda, né? Ela tem todas as possibilidades, tem uma gestão de portfólio maravilhosa, né? Só que para a gente não fazia sentido, até pela questão de maturidade diferenciada que nós tínhamos. Então, eu peguei lá o Claret e falei, olha, a gente já pagou, temos que usar, né? Vamos trabalhar da melhor forma possível não faz sentido a gente voltar e fazer no Excel, ficar fazendo PPT, né? Se a gente pode usar o Claret. Então, eu consegui desenvolver, até depois contratei um recurso na minha área, que está em Portugal aí, toda a parte de desenvolvimento a gente acompanhava, então a gente fazia todos os cronogramas no Project, aí a gente fazia esse input, essa extração desses dados para o Claret. Do Claret ele já gerava os dashboards, o acompanhamento, e a gente conseguia fazer tudo através do Claret. Mas a própria ferramenta nativa, o Claret, tem uma gestão de portfólio maravilhosa, que realmente para a gente não fazia sentido utilizar. Porque quando a gente pensa num mega projeto, você fica achando, nossa, precisa de uma gestão super, como se diz assim, sei lá, muito específica, com muita complexidade. Pelo contrário, no mega projeto simples, né, o menos é mais. Então, a gente conseguiu entregar tudo o que a gente entregou porque a gente foi pela simplicidade. Então, se a gente tivesse ido, eu vou implementar todas as disciplinas do PMBOK, porque eu tenho que, a gente teria morrido na praia e não conseguiria entregar o que a gente entregou. Então, a gente conseguiu dar velocidade, inclusive, de implementação. Quando foram os primeiros 6 meses, a gente já tinha passado pelas áreas operacionais todas, já tinha um plano de tudo, e em 1 ano a gente já tinha todos os cronogramas, todos os mais, já tudo acompanhando aquela rotina mensal, já com a diretoria executiva, com todo mundo já funcionando. Então, a gente conseguiu que toda a organização migrasse para um modelo, porque era um modelo simples, né? E, lógico, com muito suporte metodológico, porque as áreas, a maior parte das áreas sabia o que entregar, né? Mas não sabia como se organizar para entregar. E aí eu acho que até foi um diferencial muito positivo da minha área, que a gente estava lá justamente para ajudar todo mundo, mais do que reportar e saber se está no prazo, se está atrasado. Sim. Era fazer assim, o que está atrapalhando, o que a gente pode fazer vocês para que a gente consiga, né, ultrapassar esse obstáculo. Então, eu acho que o melhor fator que eu vejo como que a gente realmente foi útil foi que todos os meus recursos na época no comitê foram convidados a irem para as áreas clientes, né? Então, todo mundo sempre queria roubar alguém meu. E, na época, assim, de todos, acabou que eu só liberei uma porque era para ser promovida. Ela virou gerente lá. E aí eu permiti que ela saísse. Mas todos os outros eu falei, não, para andar de lado, fica comigo. Eles querem tendo a visão do todo. Né? Porque a gente tinha uma visão muito boa de tudo que aconteceu nos jogos. E, Fábia, assim, ainda em relação à questão dos jogos, né? Pelo que você está falando, né? Do apoio que vocês deram a todas as áreas, eu fui testemunha desse trabalho fantástico que vocês fizeram. Qual é o perfil desse profissional, né? Desse profissional que acompanha os projetos? Porque o que a gente escuta muito nas organizações é que existe uma grande resistência, a gente também pôde verificar isso lá no Rio 2016, e muitas barreiras tiveram que ser quebradas. Você atribui também, claro,
uma equipe fantástica. Fala um pouquinho sobre a questão desse perfil profissional para atuar numa frente de trabalho tão desafiadora como essa. Então, eu acho assim, o primeiro ponto muito importante era a pessoa está, na verdade, assim, vou voltar um passo atrás. Quando eu entrei lá, a gente viu o seguinte, qual metodologia a gente vai implantar? Então, a gente demorou lá uns 2 meses analisando o Clarity, o que o Clarity proporcionava, o que a gente tinha em termos de gestão de projeto dentro do comitê, e aí a gente começou a desenvolver uma metodologia simplificada para isso. Então, assim, as pessoas todas que foram trabalhar eram pessoas que realmente acreditavam que aquela metodologia ajudaria as pessoas a alcançar seu objetivo. E então, eram pessoas que conheciam bem da metodologia que a gente estava implementando e estavam profundamente engajadas em entregar o projeto como seu. Então, assim, a entrega de cada área funcional que cada PMO acompanhou era uma entrega dele próprio. Então, assim, muito menos, é lógico que a data fez ou não fez, tem que acontecer, mas era muito mais assim, por que não aconteceu, o que podemos fazer para mudar e o que precisamos escalar para que, de fato, isso vire prioridade, né? Então, foi assim, foi um trabalho muito... acho que consultivo nem é a palavra, porque consultivo me remete a alguma coisa distante, né? Então, de assim, cooperação mesmo. Exatamente, de fazer parte, né? Então, cada PMO fazia parte, é pertencimento, né? Ele se sentia ali dentro daquela área funcional a que ele atendia. O Samuel está fazendo uma pergunta aqui no chat. Como manter o engajamento da equipe em um grande projeto, Fábio? Então, a gente tinha uma dinâmica lá que a gente implementou, que eram os planos de voo. O que era um plano de voo? A gente fazia uma reunião mensal com toda a organização, né? E aí quem gerava todo o material, quem gerava o conteúdo era justamente a área de PMO, que era para a gente manter toda a equipe do comitê engajada e claro, aonde vamos chegar, porque em determinado momento fica meio caótico, né? A gente tem 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo, parece que não vai dar tempo de nada, parece que está tudo atrasado, né? E tem uma série de restrições, no nosso caso não tinha dinheiro, né? Não tinha, então eram muitos obstáculos e aquilo era fácil às vezes as pessoas acharem assim, olha, a gente não vai entregar. Né? Então a gente fez a gente chamou de plano de voo, que como se a gente definiu lá uma data que o avião estivesse saindo, né? Decolando. Então, e a gente tinha lá mensalmente a gente apresentava qual eram as principais entregas do período. Então, o que estava previsto, o que a gente tinha entregue de grande relevante, e a gente pegava dentro dos nossos programas, né, de cada área funcional, a gente via quais eram as principais entregas de cada área, e aí a gente botava o seguinte, olha, essas foram as principais entregas, e a gente trazia algumas pessoas para falar o que elas entregaram, qual era a relevância daquilo que foi entregue, qual o impacto daquela entrega para outras áreas funcionais, e depois a gente mostrava o que estava previsto para o próximo mês. Então, para manter todo mundo assim, no mesmo ritmo, né? Olha, sabemos para onde estamos indo e todo mundo tinha que estar claro até assim, porque de repente eu precisava de alguma coisa da área da Beth, só que a Beth tinha uma entrega super relevante aquele mês e de repente não teria como entregar o que eu precisava na minha data. Então, era importante eu entender qual era a entrega da Beth. Então, por isso, a gente sempre dava prioridade do todo. E assim, os jogos, assim, eu não sou super... Eu sempre fiz esporte, mas não sou daquelas loucas fissuradas. Caí lá no Rio 2016 por um acaso da vida, né? Então, assim, e foi a experiência da minha vida, sem dúvida nenhuma. É difícil você não estar envolvido com aquela grandiosidade, com aquela diferença, você vai vendo aquilo de uma forma, então assim, engajar era até fácil. É isso que eu acho, esse tipo de projeto, engajamento é até fácil, né? O Alan também está fazendo uma outra pergunta aqui. Existe alguma metodologia específica para Small Project ou esses projetos menores seguiam o mesmo fluxo dos grandes? A metodologia era a mesma, mas talvez a profundidade ou o acompanhamento fosse diferenciado,
né? Então, assim, projetos mais complexos, talvez a gente estava mais dentro, né, para ter certeza de que a gente teria o suporte suficiente. Às vezes, projetos menores, a área em si consegue tocar mais fácil, e aí a gente estava lá mais acompanhando, né? Então, eu acho que a metodologia mesmo era a mesma. Talvez o foco, né, o tempo despendido era diferente. E cabe aqui, acho que tem uma questão, né, Fábio? Eu acho que você pode falar um pouquinho sobre essa questão da seleção do projeto menor, né? Como aconteceu aí com a Vale, você estava comentando que você não queria um portfólio só de infraestrutura, né? Você queria um portfólio diferenciado. Como é que se deu essa queda, ou se houve, né, uma queda de braço entre os departamentos para puxar a sardinha para o seu lado? Por que você não vai acompanhar o meu? Né? Ou então, havia algum critério de seleção que remetesse, por exemplo, a um alto grau de interdependência entre os departamentos, que você tivesse que obrigatoriamente escolher 2 projetos e a sua carteira ficaria assim, já no talo para acompanhar, né? Fala um pouquinho sobre essa questão. Acho que o grande projeto e o menor projeto, qual a diferença, né, para você selecionar para fazer parte do portfólio? Em relação aos projetos dentro da Vale, a gente participou de todo o ciclo do Plano Estratégico do Centro de Serviço Compartilhado. E aí dentro do ciclo, dos objetivos, saíram os projetos e a gente participou da confecção daquele projeto, né, de suportar desde o nascimento do projeto até o acompanhamento. Aí a gente ficou com uma carteira grande de projetos que eram projetos estratégicos que faziam o CSC, né, no caminho da visão que a gente tinha na época, né, alinhada à visão da Vale. E aí a dificuldade para acompanhar esses projetos todos, a gente fez uma questão mais... os estratégicos, a gente controlou o seguinte: qual era o impacto, né, daquele projeto, né, frente ao objetivo, e também qual era o esforço que a gente ia despender para atingir aquele objetivo. Então, nos estratégicos, assim, a gente fez todos os estratégicos? Não dá para fazer todos, né? Então, assim, a gente usou essa matriz de impacto e também, assim, quanto mais rápido, né, menos recursos a gente conseguisse para aquele projeto. Então, assim, muitas das vezes, projetos pequenos passavam na frente dos grandes, porque uma vez que o impacto não é tão grande, mas o meu esforço é muito pequeno, é preferível fazê-lo de uma vez, porque aí a gente já ganha alguma coisa, do que só botar todo o esforço no grande, que vai demorar muito para atingir, né, para a gente receber o resultado daquilo. Então, dentro dos objetivos estratégicos eram isso. Dentro de infraestrutura, a carteira era enorme. E aí o principal critério que a gente... E é tudo regulatório, né? Era todas as questões que a gente tinha que fazer, era tudo regulatório, precisava fazer, se não ia ser multado, se não ia ser isso. Então, assim, como fazer esses projetos? Aí a gente fazia também a questão de executar... Enfim, quão mais fácil era fazer aquele projeto. Como assim? Quando eu tinha que fazer uma reforma de uma cozinha, uma cozinha industrial, eu precisava fazer o projeto básico, eu precisava fazer o projeto executivo, eu precisava ir para suprimentos e contratar aquele projeto. O SLA, na época do CSC, não era pequeno. Então, assim, a gente aprovava projetos para o ano seguinte, a execução, de fato, só daqueles que já estavam com essa etapa toda pronta. Então, assim, a gente nunca... esse projeto está zerado, eu não fiz nada e eu vou entregar a cozinha no final do ano. Não, a gente sabia que não era factível, né? Em termos de prazo, não era possível. Então, a gente começou a arrumar esses critérios à medida que a gente foi avançando com o tempo. Porque, por exemplo, no primeiro ano que a gente não participou do orçamento, a gente deixou de executar muito do orçamento de investimento corrente do ano. Porque todo mundo fala assim, gastar dinheiro é fácil. Não é fácil. E hoje eu vejo isso também na empresa que eu estou. Né? Eu trabalho na Invetar hoje, trabalho em suprimentos. E, assim, é uma loucura. Agora todo mundo quer bater meta, né? Então, todo mundo quer gastar o dinheiro e, assim, não se gasta dinheiro fácil como todo mundo acha que gasta. Então, dentro de investimento corrente de infraestrutura, a gente fez esse outro critério, né? Que, assim, então, se o projeto estivesse bem avançado, você já tinha começado, ele ganhava uma pontuação maior para, além, lógico, do impacto dele regulatório, para dentro dessa carteira de infraestrutura para ele ser priorizado.
E dentro de TI era mais TIR mesmo, né? Tipo, qual o retorno maior sobre o investimento, era aquele que geralmente ia, mas também sempre contrabalanceando um pouco se ele era factível ou não de ser realizado. E aí pensando um pouco do pouco que a gente tinha em cada uma dessas carteiras, né? Nunca só uma, nem outra, era uma composição dessas três frentes. E aí eu lembro claramente de um projeto de RH que a gente tinha, que era um projeto alinhado ao plano estratégico, que era um projeto super simples, que era basicamente revisão de processo, então não tinha nenhuma complexidade, mas era extremamente estratégico para o que a gente queria do CSC. Então ele, por exemplo, era um projeto que não era complexo, que era fácil, mas despendia de muito esforço de muita gente. Mas como ele era pilar para o Centro de Serviço Compartilhado, né, ele fazia parte de um objetivo muito importante nosso, ele foi priorizado em detrimento de vários outros. Isso sempre gerava dos outros alguma, né, insatisfação, né? Vocês estão acompanhando aquilo, não precisa, né? Então sempre tem um que fica meio chateado, mas tem sempre o critério era bem claro. E vai gerenciando as expectativas, né? Isso. Não tem jeito. A Luciana Menezes fez uma pergunta aqui também interessante. Como fazer a comunicação interna sobre o andamento do projeto para equipes internas? É muito comum ouvir coisas do tipo: nunca sei o que está acontecendo na empresa. Imagino que na Vale seja algo já superado. Mas o que dá para fazer com simplicidade? Esse é um ótimo ponto, né? A gente tinha, assim, é que eu falei, no comitê a gente tinha o plano de voo, que era importante e tal, mas dentro das empresas é sempre mais difícil. A gente tinha um reporte regular para a diretoria, né? Para os diretores, mas assim, nunca existe o desdobramento, né? Então, fica sempre mais difícil da gente comunicar. Hoje, o que eu vejo, por exemplo, e aí tomando para minha experiência atual, né? Eu entrei na Invepar em suprimentos no ano passado, eu entrei numa área de planejamento de suprimentos, e aí os projetos, a gente fez quando o novo diretor chegou, a gente fez um grande evento, e desse evento surgiram uma série de projetos, a gente definiu 8 projetos que levariam a gente para o patamar de quais suprimentos que a gente quer para a Invepar. E aí eu participei a gente fez um evento com toda a diretoria, definiu cada cronograma, cada objetivo de cada uma dessas 8 iniciativas, definiu os cronogramas e começou a acompanhar. E aí a gente começou a fazer uma reunião mensal com todos os envolvidos, prestando conta exatamente para que todo mundo entendesse aquele projeto lá, que ele serviu para dizer a necessidade, por que aquele projeto era preciso, e às vezes ele não está trabalhando naquele projeto. Mensalmente a gente prestava conta, mostrava o que estava evoluindo de cada projeto para manter a informação mais uniforme para todos, né? E não só pela equipe do projeto. Então, assim, como empresa como um todo, hoje a gente vê muito que tem projetos importantes que a gente está implementando, e aí a gente está começando a envolver a comunicação interna para que eles também façam divulgação do que está acontecendo dentro da diretoria de suprimentos, de forma que todo mundo esteja sabendo o que está acontecendo. Mas esse é difícil, tá? Não é simples. Então, assim, o simples, porque simplesmente mandar um e-mail, muita gente não lê, muita gente não entende, não adianta, né? Então, você tem que fazer, é uma gestão da mudança mesmo. O que você tem que fazer para conseguir tocar ali cada um, né, do que está sendo realizado. E nesse caso aí, né, Fábio, acho que é um dos grandes, acho que na maioria das organizações, nós sponsorship, né? Tem que ter alguém que vá lá e banque, né? Se a alta direção não estiver bancando todo o acompanhamento, todo o nível de reporte, a coisa fica muito complicada, né? Se em cima não tem esse acompanhamento, imagina a informação chegar abaixo, não chega, né? Sem dúvida nenhuma. Eu falei assim, eu acho que PMO, como todo mundo já sabe, está em todos os livros e artigos, assim, sem o apoio da alta administração, não rola, né? É muito esforço para nenhum retorno, basicamente. Então, assim, precisa a empresa inteira estar imbuída de que aquilo é importante.
Então, assim, no caso agora recente que a gente teve com o planejamento de suprimentos, assim, o diretor ele quis fazer essas transformações e a gente começou a acompanhar esses projetos e reportar. E, de fato, a gente conseguiu esse ano, assim, um ano depois, a gente prestou conta, fez um outro evento, né, de plano para o próximo ano, e a gente prestou conta de tudo que foi feito, tudo que a gente conseguiu avançar, os objetivos que a gente conseguiu atingir, e o que está faltando ainda, que é precisa desenvolver novos projetos para chegar no patamar que a gente quer. Né? E aí, assim, por quê? Porque a gente tem um patrocínio claro do nosso diretor. Então, assim, precisa sim de um patrocínio para que a gente consiga trabalhar de forma... para que a informação flua melhor também, né? Porque se você faz o negócio sozinho e não tem aquela importância como um todo, a sua abrangência é menor. Né? Não que você não vai conseguir comunicar, você vai conseguir comunicar, mas para a meia dúzia do seu lado. Se é um outro nível, é mais outra meia dúzia. Então, são aquelas ondinhas, né? A pedra que você joga é aquela água que vai abrindo, é a abrangência das mudanças que você faz. Temos mais uma pergunta, estão vindo as perguntas. O Marcos está perguntando como vocês conseguiram lidar prazos de fornecedores externos, com os prazos de fornecedores externos. Geralmente, a falta de transparência leva a curva do pânico, 99% concluído. Boa. Prazo de fornecedor externo é sempre um problema, né? Então, assim, a gente tem geralmente as pessoas que não se planejam e aí deixam, vão comendo toda a gordura do projeto que tem, e aí o fornecedor externo tem que se virar com prazo impossível, e aí é culpa do fornecedor externo, coitado, e no fundo a gente já comeu o prazo dele em todo o processo. E tem aquelas pessoas que são super conservadoras, então fazem tudo certinho e aí colocam um prazo super... dilatado, né, para ter certeza que vai entregar. Então, é difícil, assim, é muito importante a gente lidar com prazo do fornecedor externo, a gente colocar o fornecedor externo na mesma página que a gente, né, para que seja mais fácil do que a gente consiga fazer a entrega adequada, mas assim, acho que a minha experiência, muito do que eu vi hoje, é geralmente assim, você bota um prazo de fornecedor externo grande, porque você tem medo que ele não entregue, acho que o curva de pânico, realmente todo mundo fica muito preocupado de não entregar por causa do outro, e em geral o que acontece é que os atrasos no seu próprio projeto, você come lá a sua curva de pânico com você mesmo, então o coitado do fornecedor externo não tem tanto problema assim. Então, essa, assim, na minha experiência, geralmente é isso que acontece. Dificilmente, às vezes, assim, acontece, lógico, mas eu diria que geralmente é uma questão mais interna do que o fornecedor externo. Porque se o fornecedor externo fizer, se o fornecedor externo fizer o cronograma, principalmente se quando ele for contratado, se ele tiver um board, ele fizer o cronograma com você, é mais fácil, inclusive, você cobrar dele. Né? Agora, quando você impõe um cronograma para o cara, você não sabe nem se é execuível ou não, então assim, já parte errado, né? Um cronograma tem que ser execuível, então você tem plano, prazos acordados entre as partes, e não impostos, porque aí tem tudo para dar errado. Perfeito. Pessoal, vocês não querem fazer pergunta ao vivo? Tem várias perguntas aqui no chat, mas vocês podem ligar a câmera e ligar o som e fazer perguntas direto aqui para a gente, tá? Fica mais fácil. Mas tem mais aqui perguntas já. Deixa eu ver aqui se eu não perdi nenhuma, que tem várias. Cultura organizacional, Raquel Jesus está perguntando. Cultura organizacional é muito complicado. Incentivar o engajamento e mostrar o quanto a comunicação é importante para todos os níveis. Ela não está nem perguntando, afirmando realmente, né? A implementação depende muito disso. A comunicação de cima para baixo, né? Como a Fábia mesmo comentou, isso é a verdade, né? E a gente sabe o quanto que a cultura influencia aí no bom desempenho de um projeto, né? Muito. E aqui a Raquel Cavalcante, boa noite. Qual ou quais ferramentas foram utilizadas para gerenciamento do projeto? É o Project, o Clarity, gestão do portfólio, o Clarity, o reporte do cronograma de marcos à alta gestão, por exemplo, o Table, observação, entrei um pouco depois. Esse assunto já tiver tratado, me desculpa.
Mas foi isso, eu acho que pode falar rapidinho, foi isso mesmo. A gente usou gestão de projetos, tanto na Vale quanto no Rio 2016, eu utilizei sempre o Project, né, como base de cronograma. Na Vale, a gente não tinha uma outra ferramenta, até na verdade, quando eu entrei, eles tinham desenvolvido uma ferramenta que lia os cronogramas, mas estava sempre muito errado, a gente abandonou no meio do caminho. Então, aí ia do Project para um PowerPoint para fazer um status report e seguir com isso. E aí, assim, na Vale, que era uma quantidade finita de projetos, eu com 16 pessoas, imagina quando eu fui para o Rio 2016, que eu tinha 6, né, basicamente fazendo PMO, ficar fazendo Project e PowerPoint. Os primeiros meses, todo mundo queria morrer, né? Era uma semana de vira à noite, fica aí. Fabiano Macedo está na linha, fez isso muito, que era meu lá do... Foi meu da Vale e meu do Rio 2016. Então, virou muita noite para transformar cronograma de project para PowerPoint para apresentar. Então, por isso a gente conseguiu, quando a gente conseguiu trazer isso para dentro do Clarity, foi maravilhoso, porque aí era basicamente editar a informação, né, vinha do cronograma, a gente entrava com os riscos que também era tipo um formulário, então cada área funcional podia entrar com o seu próprio risco, né, o seu próprio risco dentro do cronograma e classificar, e aí durante as reuniões a gente passava por aquilo. É lógico que tem aquelas áreas que são mais resistentes, que não usam sistema, então a gente mesmo utilizava, mas são as áreas que gostavam de utilizar a ferramenta e elas mesmas usavam sem a necessidade da gente ajudar. Tá? Então a gente usou o Clarity para isso também. Então o próprio report era no Clarity. E aí depois eu ainda fiz o seguinte, como eu mostrava o Clarity ficava feio para os diretores, não gostavam muito do Clarity. Aí eu ainda criei uma coisa que eu exportava para um layout bonito, para poder apresentar bonito para eles. Então, assim, mas a gente usou o Clarity na totalidade no Rio 2016. O Alan está com a mãozinha levantada. Vamos lá, ela pode ligar aí o seu vídeo. Alan? É o Diogo. Oi, tô chegando aqui. Oba! Olá, Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Esse bate-papo está sendo muito bom. Portfólio é uma coisa que onde eu tenho muitos problemas, vamos dizer assim, então está sendo muito produtivo. A pergunta que eu queria fazer em relação a essa questão de onde começar a travar dentro da elaboração do portfólio, onde você trava a data daqueles projetos, né? Porque somente infraestrutura, o projeto vai amadurecendo e às vezes você depende de informação de fornecedor para ter uma estimativa ali do prazo, porque aquela história de número dado dentro de sistema, né? É número gravado, né? Uma hora que você deu aquele prazo, deu aquele custo, o cara não quer, né? Tudo que for diferente daquilo depois está completamente fora de cogitação. Como é que você trabalhava essa questão quando publicar a informação como a informação que realmente está sendo válida para aquele projeto? Em que momento isso acontecia? Então, quando é um projeto de infraestrutura, a gente tinha todo o planejamento prévio e aí a gente tinha um marco lá de contratação. E aí a gente tinha uma estimativa, então assim, a gente tinha um cronograma detalhado e tinha um marco de contratação. No momento que a gente contratava aquele projeto, e aí, após esse marco de contratação, a gente assim, essa obra, em média, em geral, no mercado, são 180 dias, são 300 dias. Deixava um blocão mesmo, sem detalhamento, tá? E aí, no momento de que a gente aprovava a contratação, que a gente fechava o contrato, aí sim a gente tinha o cronograma detalhado, e a gente voltava e atualizava esse cronograma. Então, assim, para não ficar, mudou tudo do projeto. Não mudou tudo, né? Agora sim a gente tem datas factíveis e viáveis de serem implementadas. Porque antes de você contratar um fornecedor, você tem uma expectativa, mas não necessariamente o mercado vai te devolver com a sua expectativa, né? Então, assim, para evitar ter que ficar revisitando tudo, a gente tratava muito como um bloco e a gente só abria esse bloco após o marco de contratação. Só que se isso alterasse a data final do projeto, aí sim tinha que fazer uma solicitação de mudança, né? Porque o projeto estava numa data diferente da data inicialmente, mas sem o detalhamento, tá?
Ah, entendi. Então, em geral, essa estimativa inicial já tinha ali uma certa contingência de risco, de prazo, para garantir que não precisasse mudar, né? Então, mas é isso que eu falei antes, né? Aí então tem tudo certo. Aí você tá lá, você deixou lá 180 dias para a obra, que geralmente faz em 90, você botou 180. Só que aí você atrasa, você manda o escopo errado, aí simplesmente demora para contratar. E aí, então, enfim, aí você já come os 180 dias do cara. Aí quando você fecha o contrato, o cara só tem 90, coitado, e de repente ele precisa de 120. Então não pode falar que é o fornecedor externo, né? Então é só esse cuidado que a gente tem que ter. Bacana, obrigado. Nada. Muito bem. A Raquel também levantou a mãozinha. Oi, Raquel. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vocês me escutam direitinho? Olá, Raquel. Oi. Você conseguiu ligar seu vídeo? Deixa eu ver aqui. Conseguiu. Maravilha. Conseguiu. Gente, muito boa conversa. Obrigada a todos vocês. Enfim, estou acompanhando na medida que eu posso. Cheguei um pouco atrasada aqui. Fui eu que fiz Bom, mas muito boa, está sendo muito rico. Eu estou justamente estruturando um PMO na empresa que eu trabalho, que é a Petrobras Distribuidora, e a gente agora, nesse último ano, passou justamente por essa fase, Fábio, que você comentou, foi a razão pela qual eu fiz a pergunta. A gente começou a trabalhar com Clarity, né, e estava estruturando os principais projetos, os projetos estratégicos no Clarity. A gente teve alguns problemas de medição, eu acho que ele conta dias úteis e dias corridos de forma diferente, né, que no Project, enfim. E aí a gente começou a ter que ficar jogando para o PowerPoint. Aí por isso que eu fiz essa pergunta, se na verdade quando vocês iam reportar para a alta administração, vocês acharam alguma forma de integrar ou com Tableau, ou vocês seguiram só, na verdade, colocando no PowerPoint mesmo, do Clarity para o PowerPoint, foi isso? E vocês conseguiram seguir com Clarity, né? Que a gente está tendo alguns probleminhas com o Clarity, a gente está na dúvida se segue com ele ou não. Então, assim, na época do comitê, a gente não tinha essa possibilidade, que era um contrato, assim, é esse o valor, então, assim, a gente já tinha fechado, na verdade, eu entrei em 2013, em 2011 foi fechado o contrato com o Clarity. Caiu. Fábia caiu. Poxa. Que Foi pena. ela volta. Quando ela entrar de novo, ela volta sozinha. Ué, vocês aí entrem Pega o bonde. Então, enquanto ela não tá, só para contar um pouquinho do nosso caso, né? Enfim. Voltou. Ela entrou. Então tá. Eu meti o pé no fio. Não está habilitado ainda no mundo digital. Voltou rápido até. Foi. A gente desenvolveu, então assim, eu não tinha chance de sair do Clarity, né? Então a primeira coisa que a gente lembro que tinha no contrato um treinamento de uma semana com quase todo mundo do comitê para aprender, e eu falei, não quero nada disso. Fiquei eu e mais os meus 2 recursos na época que eu tinha, quando eu entrei, que era para ser PMO do Rio 2016, era eu e mais 2 recursos. A gente ficou uma semana na sala, vendo o que o Clarity era possível. Era você e mais 2 pessoas na equipe do PMO? Inicialmente, sim. Depois eu terminei com mais 6. E quantos projetos no total, Fábia, por favor? Se eu não me engano, eram 54 horas funcionais. A gente acompanhava esses 6 se distribuíam nessas áreas todas, tá? Cada um basicamente cuidava. Operações era mais denso, então a gente tinha 2 recursos acompanhando. A parte de esporte era menos densa, tinha uma pessoa. Menos densa não, coitado. Fabiano fala para ele que é menos denso, ele me mata daqui a pouco. O esporte era super denso, mas assim, ele não dá conta de tudo. E tinham áreas mais simples que a gente tinha, às vezes, um PMO para várias outras áreas funcionais que tinham entregas menores. Por finanças. A entrega de finanças era super pequena para os jogos, né? Finanças era muito importante para manter o comitê funcionando. Então, RH, a gente tinha um RH para manter funcionando, que eram pequenas entregas, mas tinha um RH para a época dos jogos, que era a contratação de voluntários, tudo isso, que era grande. Então, mas eram só 6 recursos para fazer o milagre aí de entregar tudo e acompanhar tudo. Então, assim, a gente pegou o Clarity, analisou todo o que era factível fazendo do Clarity, aí eu decidi contratar um recurso para algumas... Para customizar, não. Eles falavam que isso era configurar, né? Que era configurar. Não customizei nada, não gastei nada customizando. Então, eu configurei vários
todo o status report que eu fazia no PowerPoint, eu fiz esse desenho dentro do Clarity. Como eu contratei uma pessoa de TI que ficava na minha área, ele mesmo ia desenhando, ia liberando, e aí a gente conseguiu usar tudo no Clarity, 100% Clarity. E aí, assim, quando eu exportava para o PowerPoint, não era nem PowerPoint, era um PDF que, para ficar mais bonitinho, para o diretor não achar feio que ele estava vendo no Clarity. Porque Clarity era bem sistema, né? Ele não é tão bonito, né? E todas as informações estavam nele. Obrigada. Nós temos também o Diogo Fernandes. Vamos lá, Diogo. Pode fazer essa pergunta. Oi, Fábia. Queria fazer uma pergunta referente ainda no planejamento. É uma pergunta. Participo de um ou mais projetos que nós temos algumas restrições de datas de entregas desses projetos. Durante essas datas que a gente tem que cumprir, os recursos que a gente tem disponíveis, eles não têm a qualificação total necessária para realizar aquelas entregas. Eu queria saber se você já vivenciou algum projeto desse tipo, teve necessidade de gerenciar um projeto nessa situação, e qual foram as ações que você tomou durante o planejamento. Se você qualificou esses recursos que não tinham todas as qualificações necessárias para poder fazer aquela entrega no prazo, ou se você contratou externamente. Tive os dois casos, né? Então, assim, na Vale, na época que eu estava montando a estrutura que cuidava desses projetos de incorporação, que foi o meu primeiro projeto que acabou me levando para o PMO, a gente não tinha recursos habilitados ou prontos, qualificados para fazer a atividade. Então, realmente eu trouxe todo mundo do mercado, né? E eu estruturei uma área toda, então, assim, eram 4 pessoas com um supervisor coordenador e foi estabelecido todo mundo externo. Mas no Rio 2016, por exemplo, muitas vezes a gente via que o profissional, que era da área funcional, responsável por lidar com todas aquelas entregas, eles não tinham pouquíssimo conhecimento de gestão de projetos, e aí a gente fez uma série de treinamentos para explicar o que era um issue, quais são as ações que a gente tem que fazer para mitigar um risco, como é que a gente acompanha um cronograma. Então a gente fez treinamento básico para deixar minimamente as pessoas num nível que a gente conseguisse fazer as entregas que a gente precisava. Então, assim, depende muito do tempo, do dinheiro, do quanto é factível ou não você trocar aquelas pessoas. Assim, no Rio 2016, em determinado momento, era difícil trazer gente de fora, né? Então, assim, a gente tinha pessoas que estavam lá há bastante tempo e que já tinham conhecimento daquilo, então a gente precisava estar habilitados para lidar com projetos, né? Então, mudar naquele momento era difícil. Então, depende muito da situação, mas já fiz os dois. Obrigado pela resposta. Temos Martley também. Está com a mãozinha levantada aí. Martley. Oi, Fábio. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela iniciativa. Muito legal mesmo. Estou aprendendo bastante. A minha pergunta, na verdade, ela está dividida em 2 partes. A primeira parte relacionada ao CAPEX. Gostaria de saber se você já passou por alguma situação de estimar um CAPEX e, devido ao tempo de aprovação pelos officers, você demora um certo tempo e esse CAPEX tem alguma variação. E durante a execução do projeto, você precisa justificar um orçamento adicional. Como é que você lidou com isso e qual a experiência que você pode compartilhar com a gente? Esse é um ponto. E a segunda parte da pergunta é como você estima a capacidade de projetos por recurso? Primeira. Essa tá ótima. A primeira, em relação ao CAPEX, a gente tinha, dentro dos projetos que a gente acompanhava, né, a gente tinha um fórum mensal de reportes para a diretoria, né, dos principais projetos, e a partir do momento que a gente enxergasse que talvez aquilo não fosse suficiente, a gente já começava a sinalizar e, caso fosse necessário alguma mudança, a gente fazia, né, uma solicitação de mudança de escopo, né, de aumento de valor. Então, a gente tinha essa rotina implementada e eu tinha que explicar lá por A mais B, porque... e provavelmente, a gente já tinha... Como eu cuidava do orçamento, né, de investimento corrente, eu já levava qual projeto a gente não deveria começar porque ia gastar mais
Então, assim, a gente tinha lá, ao longo do ano, um pipeline de coisas que a gente ia começar, que a gente deveria começar a contratar, começar a fazer o dispêndio de dinheiro, e tinham outros que a gente não conseguia fazer o dispêndio de dinheiro ou estavam previstos mais para o final do ano. Então, à medida que alguém sinalizava que estava gastando mais, algum lá, a gente voltava na tabela de priorização, via qual era menos relevante, e aí falava, infelizmente, porque o outro não gastou mais, você não vai conseguir fazer o seu projeto. A gente tentava fazer isso dentro da mesma área, até para que gerasse menos problema, né, na organização como um todo, porque, vamos lá, a Sueli fez tudo certinho, a Beth não faz, não é justo que eu tire o dinheiro da Sueli e dê para a Beth. Então, eu tentava pegar mais dentro daquele portfólio daquela área, né, daquela gerência geral, daquela diretoria, e aí eu falava assim, olha, em função disso, esse projeto devem ser postergados, né? Esse ano não vai ter dinheiro. Então, CAPEX é isso. Como a questão dos recursos, eu vou te falar que é um pouco de tentativa e erro, viu? É difícil, assim, porque tem projetos, às vezes, assim, são mais... que, assim, além do acompanhamento de projetos, você tem as pessoas que fazem os projetos. Então, se 6 projetos fossem igual aos outros 6, tudo seria maravilhoso. Mas você tem 6 projetos com gestores difíceis, ou com gestores que não têm amadurecimento, que precisam de mais suporte. Então, às vezes, você tinha pessoas que tinham uma carteira bem reduzida. Em geral, inicialmente, assim, divide igual para todo mundo, né? Então, a gente via a complexidade e tentava fazer uma carteira dividindo. E ao longo do tempo, assim, um determinado, tipo assim, eu brinquei aí com o Fabiano, tá participando, esporte. Esporte, inicialmente, estava dando. Quando chegou em determinado momento, o esporte explodiu muito, assim, destrinchou muitos projetos e começou a ficar impossível uma pessoa só, né? Então, isso é tentativa e erro. Você vai ao longo do caminho se adequando, né? Não pode... Acho que em projeto a palavra mais importante é adaptação, né? Você vai andando, vai tentando, e agora é ótimo, porque tudo é ágil, né? Você pode mudar, errou, acertou e vai continuando, mas é basicamente isso, né? Você vai tentando, você vai para o primeiro caminho. O importante é você não ficar insistindo em alguma coisa que você vê que não está dando certo, né? Então, a gente foi adequando e alguns projetos inicialmente começaram com determinada área e depois migraram para outro PMO porque não tinha recurso suficiente. Ok, muito obrigado. Nada. Ô, Fábio, o Samuel fez uma pergunta interessante também. Então, como você lida com as frustrações como atraso ou partes interessadas resistentes? Então, a primeira coisa que eu sempre brinco quando eu ia fazer entrevista para contratar os meus recursos o recurso de projetos que não sabe lidar com frustração está na carreira errada. Então, assim, quem trabalha com planejamento tem que lidar com frustração diariamente, principalmente no nosso país, que não tem... É difícil, né, a gente seguir ao planejado. Então, assim, profissional que não é resistente à frustração tem que mudar de área. Esse é o meu primeiro conselho. Lidar com partes interessadas resistentes, essa é outro trabalho grande, né? E aí, assim, acho que a gestão da mudança é muito importante. Está envolvendo, está mapeando esses stakeholders, né? Verificando qual é o perfil de cada um, como você vai lidar com cada um, é muito importante para a gente conseguir passar por essas partes interessadas resistentes. Porque sempre tem né? Então, assim, é lógico que a gente pensa assim, poxa, que dor de cabeça, tudo seria mais fácil se ele aceitasse. Mas é justamente o contrário, aquele mais resistente, no fundo, é o que vai ganhar o seu maior tempo. Você vai ter que dedicar mais tempo para conseguir trazê-lo, ou minimamente neutralizá-lo, para que ele não influencie os demais. Ok. Raquel Jesus tem uma pergunta aqui também. A pergunta é sobre a cultura organizacional. Quando se inicia um projeto como o Rio 2016, em que ele nasce do zero, você tem a oportunidade de criar um ambiente, abrir o projeto dentro da cultura necessária. Quando o trabalho é realizado, depois será implementando um PMO dentro de uma empresa ou iniciando uma consultoria para gestão de mudanças em que você precisa implementar uma visão de projetos que antes não havia. Então, qual é a melhor estratégia? Focar primeiro na conscientização e mudança da cultura ou idealizar o projeto e provar pelos benefícios que a mudança da cultura é necessária?
Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco, exatamente, que em 2016, no fundo, foi fácil, você consegue melhor. Mas na Vale, por exemplo, existia uma gerência de PMO, tá? Que foi, em 2008, com a crise que teve em 2008, eles acabaram com o PMO, né? Então, assim, o que é mais relevante? PMO não é relevante naquele momento, acreditaram nisso e acabaram com o PMO. E eu fui promovida gerente de PMO em 2010, ou seja, quase 2 anos depois. Então, imagina você montar uma área, que eu tinha 2 recursos na época também que eu comecei, 2 recursos que faziam PMO reportando para pessoas, assim, eram pessoas que trabalhavam e que se sentiam profundamente frustradas porque ninguém viu o trabalho delas, né? E aí, você não, você é gerente de PMO, você vai ter esses 2 recursos e analisa aí o que você precisa de estrutura. Então, assim, a gente tinha Era muito difícil, né? As pessoas falavam assim, isso de novo, né? Basicamente assim, isso já acabou, você não precisava disso, tanto que não precisava que acabaram em 2008, por que volta com isso? Então, assim, a gente, quando começou o trabalho, a gente começou primeiro, eu comecei a analisar, primeiro analisei a maturidade dos projetos para entender o quanto o ambiente, quanto a cultura era favorável ou não àqueles projetos, quanto tem uma consultoria que fez isso para mim. Do resultado deles, a gente começou a trabalhar justamente nos pontos que a gente tinha forte, que a gente poderia potencializar e nos pontos que a gente precisava desenvolver. Então, definimos uma metodologia bem básica, né, para que tivesse mais adesão a ela. E começamos a trabalhar em projetos que a gente sabia que ia dar certo, né? E que sabia que a gente ia conseguir ter mais pessoas envolvidas. Então, assim, uma sementinha, né? Então, a gente começou com 2, 3 projetos que aí começam a dar certo e começam a ganhar visibilidade, aí o outro também quer, ela conseguiu resolver aquilo mais rápido, então é melhor a gente também. Então, assim, é muito por experiência, eles olhando a experiência. Porque essa coisa meio a forceps, assim, é isso, o benefício é esse, as pessoas precisam sentir realmente isso. PPT aceita tudo, né? Agora, a rotina é diferente. Então, assim, é melhor começar menor, pequeno, com aquilo que você sabe que vai dar certo, com aqueles recursos que não são resistentes, que vão te ajudar a entregar, né? E aos poucos você ir expandindo isso. É sempre melhor começar pequeno para virar grande do que ficar preocupado em estar grande e não chegar a lugar nenhum, né? Aquele do ótimo inimigo do bom que eu falei, comecei com 2, terminei com 16. Então, a importância foi sendo tão clara para todo mundo que eu fui ganhando recurso, né? E as pessoas assim, eu quero que você acompanhe, mas eu não tenho recurso. Então, toma, ganha um recurso específico para isso. E aí, daquele recurso específico para aquilo, a gente começa na capacidade aí analisando, dá para fazer mais um pouquinho. E aí a gente começa a aumentar um pouco a abrangência da cultura mesmo, e quando a gente vê já está implementado. Então, eu começaria pequeno. Muito bem. A Raquel. Tem várias aqui, tem 3, né? Tem Cavalcante, a Raquel Maia, né? E a Raquel Jesus. Qual delas você conhece? A Raquel Maia foi do meu time. Ela foi das 2, da primeira do Rio 2016, ela foi uma dos 2, né? Então a Raquel começou comigo e agora está no Canadá, trabalhando com PMO. Então, ela disse, boa noite, trabalhei com o PMO no time da Fábia em 2016 e também para mim foi a experiência mais marcante da minha vida. Não quer falar não? Ligar seu vídeo, Raquel? Acho que ela estava em dificuldade, né? Quer ligar? Aí a Fábia é maravilhosa, eu gostaria de saber qual a visão dela sobre o futuro do PMO, principalmente com a implantação do Agile. Estou vivendo isso no meu atual trabalho e gostaria de ouvir a opinião dela. Então, eu acabei, depois do Rio de 2016, né, o mercado do Rio muito ruim de novo, a gente, infelizmente, PMO ainda não é tão valorizado como deveria, como eu acredito realmente que precisa ser. Então, nesse momento, assim, as vagas de gerentes de projetos no Rio de Janeiro praticamente eram nulas ou bem poucas, e aí eu mudei de área, fui para suprimentos. Mas assim, o que eu tenho visto, tudo agora eu fico ouvindo justamente sobre o Agile, né? Então a gente recentemente recebeu até uma pessoa que entrou no meu lugar em planejamento de suprimentos, porque agora eu assumi tem uns 3 meses a cadeia de suprimentos de materiais.
Então, eu saí da área de planejamento, saí da área de projeto, né? Fui para a área de operação. Então, estou vivendo um outro lado. Mas a pessoa que entrou, ele dá aula de Design Thinking, e aí a gente fez um exercício com a gente, e aí eu comecei a ler muito sobre Agile. Então, assim, eu acho que, de fato, a gente tem que migrar. Acho que não existe mais espaço para aquela coisa tão engessada, né? O mundo hoje é muito mais rápido, e eu acho que tem que se capacitar nisso aí mesmo. Eu mesma já comecei a ler algumas coisas, alguns livros, mas assim, eu não consigo ir mais profundamente nisso porque eu estou fora dessa área agora. Né? Você tem certeza que ela está dando conta. E ela está com um bebezinho lindo, por isso que ela não está no áudio, no vídeo. Tá. Aproveita para fazer a formação da Project Lab. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu vou convidar aí a Fábia a fazer pelo menos o curso de Lean, né? Porque você tem operações. Poxa, exato. Ótimo. O Lean, a agilidade não é só para projetos, não. Aliás, do nosso programa de Agile Professional, são 11 cursos, só um de projetos. Então, assim, eu implementei no Rio de 2016, a gente tinha uma pessoa que ela era muito voltada para metodologia também. Então, na época, um pouco dos jogos, ela botou um Kanban lá dos principais marcos que a gente tinha que entregar. Ela fez até um artigo no LinkedIn bem legal sobre isso. E agora, eu tentei até, dentro lá de suprimentos, né, a gente tem uma série de desafios, a fazer um Kanbanzinho lá perto de mim. Kanbanzinho, um Kanbanzinho lá. Modesto, está modesto ainda, né? Mas, assim, justamente para a gente começar. Eu acho que é isso. Eu gosto de falar de produtos, né? De gestão de produtos, de botar as coisas no mercado de maneira eficiente, rápido, lean. E aí tem um monte de. Aliás, para não dizer que só tem um curso de projetos, o de PMO ágil também tem a ver com projetos. Mas, fora isso, a maioria dos outros cursos tem a ver com produto, business, agility, todas essas coisas assim, agilidade. Então, não é desculpa você não estar gerenciando. Gente, você não abraçar a agilidade. É uma mentalidade de negócios, né? E a transformação ágil. Cedo ou tarde vai ter que rolar isso aí. O mundo caminha para isso, né, Roberto? Olha, tem mais uma pergunta aqui, que é, na verdade, da Raquel Cavalcante. Ela queria que você recomendasse alguma bibliografia, se você tem alguma bibliografia para gestão de portfólio. Eu vou pedir ajuda para o Roberto e para a Sueli, porque assim, eu já li vários, mas eu não sei, eu sou péssima para guardar nome, eu não vim preparada para essa pergunta. Eu posso depois até mandar para você. Eu tenho alguns livros, assim, depois a gente pode colocar aí até no grupo alguns livros. Tá? Acho que tem uns 4 livros de portfólio. Você pode começar com o padrão do PMI, né? Não só do PMI, como também o da Axelo, da AGC. Né? Então, assim, você tem os padrões de boas práticas. Você pode começar por eles. Né? Daí você vai... Conheça o padrão, depois você... Eu acho isso, esse é perfeito, né? Eu acho que eu não... Até, assim, eu trabalhei com projetos muito tempo e eu acabei não fazendo a certificação, né? Então, eu falei assim, mas já você é PMP? Eu não fiz a certificação. Mas, assim, a primeira coisa quando eu assumi essa área foi pegar o PMBOK, sentar e ler. Eu falei, tem que entender de ponta a ponta isso, né? Então, assim, você tem... Eu acho sempre importante você entender toda a metodologia que está por trás e aí você ir adequando da melhor forma possível para o ambiente que você está. Mas conhecer a metodologia é fundamental. Então, até para você conseguir ir trabalhando e... Então, assim, eu comecei a ler essas questões de ágil, justamente para assim, o que eu posso implementar hoje, Então, assim, eu comecei a ler um pedaço aqui, um pedaço ali, agora eu vou para o treinamento que o Roberto falou, de Lean. Então, que é justamente assim, ter esse arcabouço metodológico é importante para você tomar decisões mais acertadas. Muito bom. Bom, já são 9h08, né, Roberto? Já estamos... Não, mas essa semana a gente tem esticado um pouquinho. Tem esticado? Mais uns 15 minutos, porque tem muita gente, aí vocês são 2 hosters, normalmente a sessão é uma pessoa só com mais um convidado. Então, exato. A não ser que o pessoal queira ir embora, mas... Eu tenho mais uma pergunta aqui da Neiva. Tem uma lista aqui de algumas perguntas e essa eu cheguei a pular, que é da Neiva, J. Neiva. Ela perguntou o que quer dizer das áreas funcionais. Como se deu a divisão por RH, financeiro, projeto, meio ambiente ou por equipamentos? Parque aquático
hípica, velódromo, etc.? Então, inicialmente, a gente começou pelos projetos por área funcional, né? Exatamente como você reportou aí, RH e tal, e tinha Venue Management, que era justamente a gestão das instalações. E aí, depois que a gente fez um exercício lá, que era definir, que aí a Beth até que liderou isso, como é que eu nem lembro mais, os FAOPs, né? Como é que é o nome? Não, era FAOP, Functional Area Operational Plan. Ah, tá. Então, depois que ela fez os FAOPs, aí começou com a questão da gente começar a definir as venues. Então, a gente depois tinha alguns... Aí, depois a gente começou a acompanhar, até o Fabiano, que está online também, foi o que... A gente tinha um mapa grande que a gente acompanhava o avanço de cada venue específica, né? Então, de cada instalação, né, para o esporte. Então, inicialmente foi área funcional e a gente manteve esse de área funcional até o fim, tá? Mas mais próximo aos jogos, a gente criou também o acompanhamento por instalação. Muito bem. O Valdair está fazendo uma pergunta também, né? Boa noite. Com relação a essa questão de implantação do PMO, o que você acha de uma mesma área atender tanto a área de projetos quanto a área de processos? Você já vivenciou essa fusão das duas áreas? Ele falou que está sem microfone, por isso que ele não está perguntando ao vivo aqui. Eu, na verdade, eu só cuidei todas as vezes de projeto, não cuidei de processo. Né? Até a Beth, que está aqui, ela na época cuidava mais dos processos, né? Poderia dizer assim. E eu dos projetos. Mas tem áreas que... hoje, por exemplo, na empresa que eu estou, na Invepar, é assim. A área que cuida de projeto cuida também de processo, né? E acho que isso é positivo, né? Não vejo problema. Acho que o profissional que toca processo, ele também sabe tocar projetos. Geralmente são profissionais que têm uma organização, né? Entendem do planejamento, conseguem acompanhar bem. Então, eu acho que é complementar, eu não vejo problema em juntar, não. Só tem que ficar bem claro que existem essas duas disciplinas dentro da área. Porque, enfim, acho que a mesma pessoa tocar o projeto e o processo talvez seja muita coisa para uma pessoa só, né? Porque eu acho que até são dinâmicas distintas. Tá? Mas eu acho que estar dentro da mesma área eu não vejo problema, não. Muito bem. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Pode levantar a mão, ou então mandar aqui pelo chat. Vamos aproveitar o tempo aqui, que agora, né, podemos estender um pouco mais, né? Então, eu vou aproveitar, então, a Fábia aqui para tocar num assunto importante também, que bom. Que é a questão das métricas, né? Você estava falando, né, Fábia, que lá na Vale... alguns projetos eles eram selecionados também em função do próprio retorno sobre investimento. Né? Então, como é que era feito? Qual era o processo? Né? Como se dava esse processo para medir esse retorno de investimento? O que fazia esse processo? Quem atuava nesse processo? Então, essa eu acho que é um desejo de todo PMO, e eu conheço, quer dizer, eu conheço na literatura, mas ver funcionar eu realmente não vi, né? Que é aquela área conseguir implantar o projeto e acompanhar depois a realização daquele projeto, se o retorno financeiro foi realmente, ocorreu de fato daquela forma. Quando eu toquei um projeto, esse de Barcarena, que era a incorporação do alumínio lá na Vale, que hoje é da Hidro, né, não é nem mais da Vale, a gente... Eu fiz um business case, foi até o primeiro business case desse tipo de projeto lá na Vale, e a gente foi aprovar até com os acionistas no Japão e tal, então, assim, tinha um retorno. E o que eu fiz, à medida que a gente foi implementando, assim, basicamente o grande retorno do projeto era a redução de headcount, porque eu trazia uma série de serviços que eram feitos na ponta, eu centralizava, eu trazia para o CSC. E um outro ganho grande também que a gente tinha era em relação às negociações de suprimentos, que era a consolidação de volume, então a gente ganhava o melhor.
E aí a gente foi acompanhando ao longo da implantação, né, à medida que a gente tinha uma quantidade de pessoas grande, que ficou praticamente 50% só do contingente, eu consegui até acompanhar, de fato, qual o retorno que aquele projeto estava dando. Mas, assim, não de forma, né, tipo assim, depois de 2 ou 3 meses aquilo não se efetivou, mas a gente acompanhou até a operação assistida e a gente conseguiu verificar que, de fato, o VPL daquele projeto estava muito aderente ao que vinha acontecendo. Mas, em geral, é muito difícil isso acontecer. Então, assim, a gente faz o TIR, aí fica lá no acompanhamento do projeto, e aí, às vezes, o projeto mesmo ele para no meio, né? Ele é descontinuado, ele atrasa, e aí voltar ao final e verificar se ele realmente foi eficaz ou não é algo bem difícil. Eu tive praticamente assim, essa experiência como gerente de projeto eu lembro bem, porque eu queria muito acompanhar para ver se o projeto que eu fiz deu certo, mas assim, como PMO, eu não lembro de nenhum sucesso em calcular depois o retorno, né, de fato, para ver que aquilo foi eficaz. Eu acho que isso é uma das coisas que falta muito, né? Acho que em todas as áreas que eu fico vendo como as áreas dos PMOs, a gente está muito mais preocupado em liberar, selecionar o portfólio, acompanhar o projeto, acabou, beijo, tchau, e aí vamos para outro novo. Mas o certo seria, de fato, e até quando a gente tem uma área de processo e indicadores junto, o ideal é que isso, de repente, passasse mesmo para indicadores, né? Então, a gente deveria ter esse indicador de forma que ficasse perene lá, que a gente conseguisse acompanhar, de fato, que aqueles projetos deram o investimento, né? Trouxeram o retorno esperado. Ou então, assim, você acha um projeto que não tem a taxa de retorno esperada, porque, de repente, o investimento não é relevante, né? É um projeto só que muda processo. O que você quer atingir com aquele objetivo? No final, de fato, ele foi atingido ou não foi atingido? Porque você pode fazer um projeto e você entregou tudo certo no custo, no prazo, no escopo, tudo perfeito, mas ele não resolve o problema a qual ele foi criado inicialmente. Então, acho que isso precisa e acho que tem muito pouco. De um modo geral, também tem visto isso nas organizações. Não, esse acompanhamento pós-projeto, acho que praticamente não existe, né, em nenhuma organização. Muitas vezes por falta de recurso mesmo, né, para fazer esse trabalho, né. Mais alguma pergunta? Acho que agora ninguém mais, né? Acho que não. Eu acho que ninguém mais. Vamos lá. A Raquel está dizendo que a hora passou voando. Passou mesmo, viu? Passou rapidinho. São 9h17, então já vamos encerrando um pouquinho mais. Que agora já são meia-noite, né? Meia-noite e 17, né? Em Portugal. Uma criança. Mas nem deu sono, viu? É verdade, passou rápido. Muito bom. Quem queria saber do pessoal que está aí ainda, quem puder levantar a mão para eu saber quem é que é a primeira vez que está vindo aqui, não veio nos outros dias, só para eu ter uma visão, se por acaso... Ó, o pessoal que veio, Raquel, Diogo, Ricardo, Joei, né? Joei é o nome, parece o nome do Super-Homem, pô, primo do Super-Homem, né? Então, vocês que é o primeiro contato que vocês estão tendo aqui com o Combo Minds, né? O que vocês acharam assim, da dinâmica? Eu estava curioso, porque o pessoal que já veio antes, já conhece, né? Tem aí vários que já estão conosco há alguns meses, né? E alguns que estão conhecendo essa semana. Você pode, se quiserem, né? Puder falar como é que foi a experiência para vocês? Curtiu? Diogo? Quem quiser Roberto. falar? Sim. Enfim, eu achei muito interessante o primeiro contato com mais aqui. Participei nesse formato aqui apenas das oficinas, que já achei assim, muito fantástico a troca de conhecimento, no caso, na época dos estudos para certificação, a troca de conhecimento com o pessoal, e agora achei muito interessante a troca
de experiência profissional, né? O que cada um viveu, como que conseguiu vencer os obstáculos e quais foram as ações tomadas e os diferentes projetos, né? Eu trabalho na área de tecnologia, vi aí projetos desde a área de construção, logística e assim por diante. Foi muito importante ver uma visão totalmente de fora daquilo que eu trabalho, daquilo que eu vivo, mas projeto é projeto. Tem que planejar, tem que executar, tem que encerrar e tem que entregar. Achei muito importante e foi muito bom essa experiência aí com todos. Agregou bastante. É legal. Legal. Tinha alguém com a mão levantada também. Não quero mais falar, não? Mas a ideia da experiência, desse processo, é justamente aproximar profissionais de grande experiência, não só os minds que estão aqui, né, que a gente chama carinhosamente de minds, mas também integrantes do grupo. Tem muita gente boa aí no grupo que acompanha e que troca, que acrescenta, né? Então, esse grupo fechado, né, no estilo mastermind, né, esse termo já existe. Napoleon Hill que criou ele em 1937. Mas é o conceito de você reunir um grupo fechado assim e trocar, né? Ter um espaço de confiança que você possa colocar seus problemas, outro vem ajuda, né? Como a gente faz o grupo de estudos lá para quem está fazendo certificação, aí, Fábio, já pode engrenar aí na certificação depois. Quando mudar a prova, vai ser brabo, hein? Você tem até junho aí para engajar nessa aí, caso você queira, né, quando você for trabalhar de novo com o projeto, você já tem. Depois a coisa vai ficar esquisita. Mas, enfim, a ideia de você estar num grupo onde você tem essa facilidade. Ontem eu falei até uma coisa que eu vou repetir hoje. Você vai ver um show de uma banda, grandes músicos, né? Que normalmente você não teria muito acesso, ia ter que ir para um estádio, não sei o quê. De repente ele vem tocar no bar local. Aqui aí você entra, você senta numa mesinha perto, você consegue ver o show bem, interagir, até pedir uma música. Então, assim, é essa experiência que a gente quer trazer para cá, né, com profissionais aí. Nós estamos planejando aí para quem entrar agora, vai ter direito a mais de 100 dessas. 100 encontros desses ao longo do ano, né? Então, assim, olha quanta informação, quanta riqueza de troca que você vai poder ter nesse formato aqui de mentoria, né? Então, assim, essa é essa visão que a gente trouxe, separada em 4 áreas, né? Agilidade, projetos, negócios, liderança, né? E aí, com isso, lógico que tudo se mistura, mas é interessante a gente setorizar, e dentro dessas tem vários assuntos, né? Hoje a gente está discutindo portfólio, PMO, mas tem N outros assuntos, né, de projetos que a gente vai discutir ao longo do ano. Então, a ideia é essa, a ideia é você entrar, fica uma horinha, hoje a gente esticou um pouco mais, mas normalmente de 8 às 9 mesmo, e aí, antes do jantar ou depois do jantar, você vem e conversa com essas pessoas, e aproveita e coloca algumas questões que você tem, que você pode estar com alguma dificuldade no trabalho, alguma coisa que ninguém te deu um insight, traz aqui que a gente ajuda. Essa é a ideia. E tem os grupos fechados de WhatsApp, fechado também. Então, continua esse networking. Ok? Então, assim, obrigado, gente, pela participação mais uma vez. Amanhã é a minha vez de estar aqui como host, né? Não só aqui, né, de Penetra, né? Mas também trabalhando aí do lado, como as duas estão aí. E eu e o Ivo vamos falar com o Marcelo Pena, que é um cara bem interessante, que eu conheci há pouco tempo. E ele é um empresário, tem várias empresas, então é um cara que consegue ter várias empresas que tem uma capacidade de liderança natural, né? Assim, boa. E também, não só assim, como também ele é presidente da associação da CADEG, que é um dos grandes mercados municipais do Rio de Janeiro. Né? Um negócio bem interessante. Além disso, ele é coach, ele é psicólogo, enfim, tem uma variedade de conhecimentos. Aí pode ficou aqui amanhã conversar sobre liderança. E aí convido já todos vocês aqui. Amanhã seria o último desses encontros abertos. A partir daí, né, é só para o pessoal que está membro. Né? Então, na sexta-feira, eu vou estar explicando para vocês, quem estiver interessado em participar, e vou colocar uma oferta irrecusável que vocês vão ter que vir na sexta-feira para poder ver. Tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês aí. Beth, bom revê-la.
Obrigada. Gostei do estilo do cabelo, tá toda, né? Pois então, tem que dar um jeito, né, no visual a feio. câmera hoje, né? Oi? Bem aqui, né? Eu já vi. Você e todo mundo viu, né? Não dá para escromaquear aqui para nenhuma. Vai ter que ser assim mesmo, na pura. Mas, até amanhã para vocês. Obrigado aí mais uma vez. A Fábia, muito obrigada. Beth, Fábia foi ótima, adorei. Beth, muito obrigada. Nós vamos nos encontrar mais vezes, né? Sempre. Agora é aquela coisa dos Waltons, né? Boa noite, Marielle. Boa noite, João. Isso, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, a Lilian, que trabalhou comigo na Varig, ela estava mandando mensagem aí. Boa noite, Lilian. Trabalhou com a gente no comitê também. A Lilian. Pois é. Boa noite. Eu queria boa noite, muito obrigada pelo convite, foi muito legal, Beth, você tinha razão, né? Me falando bem, vai ser legal, eu falei, mas eu nunca falei. Vai ser muito legal. Achei bem legal, bem divertido. Aqui não tem que ter script, é proibido o PowerPoint. É proibido o PowerPoint, é proibido mostrar gráfico, é só no gogó. Se você não consegue sentar numa mesinha de barra e passar o conhecimento, você não sabe o que está fazendo. Então, assim, aqui é o tete-a-tete mesmo e não tem formato. Mas o formato é não ter formato. Né? Então, tá. Até amanhã. Então tá bom, tchau. Obrigada. Um beijo, menina. Tchau, Roberto. Tchau.